Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre os trânsitos nesse período enquanto o Sol está passando pelo signo de Escorpião. Ele entra no signo de Escorpião no dia 23 de outubro e com um aspecto muito especial, que é a conjunção exata com Vênus. Então, Sol e Vênus entram de mãos dadas aí no signo de Escorpião e vão ficar durante todo esse período em conjunção, ou seja, a Vênus vai estar qualificando essa energia do Sol durante todo esse período. E como Escorpião traz esse olhar para dentro e esse olhar para aquilo que não é tão acessível pela visão, é um momento bem interessante para a gente trabalhar as nossas riquezas internas, trabalhar tudo aquilo que a gente valoriza como essência, né? Que a gente valoriza nessa profundidade. Então, olhar o que está além das aparências e valorizar aquilo que é importante, mas que também não aparece. E como a Vênus é esse planeta que traz a questão do afeto, a questão do apreço, né? Traz muito fortemente essa questão das relações pessoais. Então, durante todo esse período aí em que o Sol vai estar no signo de Escorpião, a gente vai ter esse tom, né? Que vai trazer pra gente muito fortemente o contato com as coisas que a gente ama, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente tem apreço e as pessoas também pelas quais a gente tem apreço. Então vai ser um período muito rico nesse sentido, da gente trazer trazer para a consciência, porque é isso que o Sol faz, né? Traz para a consciência, trazer para a consciência e fortalecer essas nossas preciosidades, né? Como a Leia falou, não só em relação às nossas riquezas internas, aquilo que a gente tem de bom e de precioso dentro da gente, mas também nas nossas relações, as pessoas que estão à nossa volta e que são aquelas em quem a gente pode confiar. O Sol, quando está passando pelo signo de Escorpião, nos traz muitas revelações e muitas vezes isso tende a trazer também uma certa desconfiança no ar, né, em relação às coisas e pessoas e situações, enfim, que a gente tinha uma certa segurança, começa a descobrir algumas coisas e aí começa a desconfiar. Então vai ser um período em que a gente vai pôr em teste as nossas relações, para saber realmente em quem que a gente pode confiar num sentido de cumplicidade, porque a confiança ela tem várias camadas, pode ser uma confiança de uma questão corriqueira, ali tudo bem, mas de uma questão mais profunda, de repente aquela relação não consegue chegar nesse ponto, né, de cumplicidade. Então esse vai ser um período em que a gente vai colocar as nossas relações em teste, para poder entender e perceber em que camada de confiança, de confiabilidade, de cumplicidade estão as nossas relações. E esse desvelar, né? Esse ponto de, às vezes, ter alguma decepção, né? Ou tá conseguindo enxergar aquilo que não estava conseguindo enxergar antes, ele é reforçado aí pelos regentes de Escorpião, né? O Escorpião tem como regente o planeta Plutão e como corregente o planeta Marte. E Marte está fazendo uma quadratura com Netuno, reforçando esse ponto de desvelar algumas coisas, né, de descoberta, às vezes de uma decepção com algo que aparece e que você não estava vendo antes. E Plutão faz um sextil com Netuno, trazendo esse ponto do acreditar na transformação, né, de acreditar que se pode fazer diferente, de que se pode construir um amanhã pautado naquilo que você idealiza, né? Então ele traz uma certa esperança assim nesse ponto da construção, mas traz também esse ponto da decepção aí de desvelar alguns pontos. Mas enquanto a gente não tira esse véu e não enxerga aquilo, né, não é possível superar essa dificuldade ou superar isso. É importante enxergar, né?
É um convite a que se coloque tudo no caldeirão, né? Se coloque no caldeirão a sua decepção, se coloque no caldeirão as suas expectativas, frustradas ou não, né? Que se coloque nesse caldeirão a sua perspectiva de futuro, que se coloque no caldeirão os seus desejos profundos com esse Sol e Vênus em Escorpião, né? Os desejos mais profundos que você tem em relação à sua própria vida, em relação a todas as situações que você hoje está vivendo, né? Que possam estar com algum problema, que você queira solucionar. Então é um convite, sim, a que a gente coloque todos esses ingredientes no caldeirão e buscando aí uma solução num sentido de que todos esses componentes venham para te dizer como você vai pegar as rédeas, né, desse futuro na mão para você poder trabalhar nesse sentido do que você deseja. E se você não leva em consideração essas frustrações, se você fecha os olhos para as questões que não estão boas e não estão funcionando, certamente você toma uma rasteira lá na frente. Então, essa é a grande importância da gente olhar com cuidado e com aceitação também as vivências que são dolorosas e que não são de alegria, né? Mas aceitá-las como componentes desse futuro que a gente deseja construir. Então, a gente tendo consciência de que determinada coisa não funciona, a gente já evita repetir certas atitudes que não deram certo, né? Então, vamos colocar isso tudo no caldeirão para a gente construir passo a passo um futuro que corresponda mais aos nossos desejos. E um outro ponto que reforça esse momento de transformação e de transformações profundas é que a quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro vai estar presente aí, bem justa, né? Essa quadratura com um grau de diferença, e também vai estar presente aí durante todo esse período em que o Sol está em Escorpião. Então, é mesmo colocar tudo isso que precisa ser transformado dentro desse caldeirão para a gente passar esse mês com intensidade, mas também com muita transformação e com muita conexão com aquilo que para nós realmente é riqueza, né? Com aquilo que para nós realmente é valioso. Então, é conseguir enxergar para além das aparências, conseguir enxergar aquilo que está lá no fundo mesmo e transformar aí algumas ideias, algumas atitudes e algumas percepções, né? Transformar tudo e limpar isso, né? Para estar na vida de uma forma mais conectada com a essência. E essa quadratura Saturno-Urano, que a gente já vem tratando dela aí durante todo o processo da pandemia, que nos coloca contra a parede no sentido de ou muda, né? Você só precisa conseguir participar desse processo, dessa seleção em relação aos valores que não cabem mais para você e aos novos valores que agora a gente abraça porque a gente acredita que faz parte dessa nova era. Então, o ciclo lunar desse período vai estar colocando em ênfase essa quadratura aí. Então, eu vou reforçar aqui os aspectos que vão estar presentes durante todo esse ciclo, né? Durante todo, não só o ciclo lunar, mas esse período em que o Sol está passando no signo de Escorpião, que é a conjunção do Sol com a Vênus, a quadratura de Marte com Netuno, o sextil de Plutão com Netuno e a quadratura de Saturno com Urano. Então, isso tudo que a gente falou vai estar presente aí durante todo esse ciclo. Então, a gente começa o ciclo da Lua aí na Lua Nova, que acontece no dia 25 de outubro, com esse aspecto especialíssimo da Lua em conjunção com o Sol, em conjunção com a Vênus, aí no inicinho do signo de Escorpião. Nesse momento da lua nova, acontece também um eclipse parcial do Sol. Ele não vai ser visível no Brasil, mas de toda forma, sempre que acontece um eclipse, isso torna esse momento da lua nova um pouco mais
forte em termos de acontecimentos que podem ser desencadeados por essa virada aí de ciclo. Então, no caso dessa lua nova, acontece esse eclipse aí parcial no signo de Escorpião. Então, a gente pode entender que questões não resolvidas, né, de passado podem vir à tona, e especialmente relacionadas a ressentimentos, mágoas, né, questões realmente que são dolorosas, elas podem vir à tona nesse momento. Por quê? Porque o Sol, que nesse momento é para ser único, porque a Lua não aparece no céu, é o astro que vai estar, né, ali como rei realmente do céu, sem a Lua, nesse momento ele sofre uma sombra, né? Porque a Lua, que era para estar completamente invisível, ela se interpõe ali entre a Terra e o Sol e ela se força visível pela sombra e não pela luz. Então, esse astro, que é a Lua, que sempre aparece no céu, refletindo a luz do Sol, nesse momento ela desafia o Sol, porque ela entra na frente e ela se mostra presente pela sombra. Então, isso aí significa que questões emocionais, que é o que a Lua carrega, elas vão se interpor à nossa consciência. Então, muitas vezes, esse momento de lua nova, que é de introspecção e que é de compreensão de si mesmo, é um momento em que a gente faz esse olhar para dentro para entender o que está acontecendo. Com o eclipse pode acontecer disso ser bastante nublado, a gente não consegue ter essa consciência, então é como se aquela força da consciência da lua nova, ela fosse sabotada pelo eclipse. Então, questões emocionais podem se interpor à nossa consciência, nublando a nossa mente, fazendo com que a gente não consiga fazer realmente todo esse processo de introspecção para ter total consciência do que está acontecendo. Então, o eclipse é sempre um momento delicado em que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Especialmente com as nossas emoções, num sentido de a gente não entrar num vórtice de negatividade que pode estar vindo aí à tona por conta de dores que a gente não consegue lidar. O eclipse ele sempre está relacionado a surpresas, né? E como ele está acontecendo ali no signo de Escorpião, ele mobiliza esse emocional profundo. Então, como a Ana Lu falou, é importante estar atento a todas as situações, principalmente aquelas que te mobilizam emocionalmente e que estão por um fio, porque o escorpião ele traz também esse ponto do 880, né? Ou é ou não é, e essa facilidade de fazer cortes e de abrir mão de alguma coisa às vezes. Então, essas situações que estão por um fio e que mobilizam o seu emocional, é importante estar atenta para elas, porque essa hora é a hora que às vezes explode aquilo que ficou retido ali muito tempo, né? Aquilo que já estava precisando só de um empurrãozinho, o eclipse vem e aquilo transborda, né? E aquilo toma uma dimensão gigantesca. E a lua nova é o momento que comanda todo o ciclo da lua, né? Então, esse momento de mobilização emocional, ele acontece aí na lua nova, vai ser reforçado na lua cheia, mas ele acompanha aí de uma forma, trazendo uma intensidade emocional muito grande para todo esse ciclo da lua. E a gente pode ter como um grande ajudante nesse momento o planeta Marte, que está transitando por Gêmeos, vai ficar muito tempo aí no signo de Gêmeos, e faz, no momento da lua nova, um trígono com Mercúrio em Libra, né? Então, são dois signos de ar que trazem um pouco mais de racionalidade para o processo. E Mercúrio nos ajuda no processo de entendimento da situação, Marte nos ajuda no processo de decisão que a gente tem que tomar. Então, em relação a cortes que podem acontecer por causa desse momento de transbordamento aí, essa conjugação entre Marte e Mercúrio podem nos ajudar a tomar decisões mais racionais, embora o componente emocional seja o intensificador do processo. Então, Marte com Mercúrio nos trazem opções,
para a gente colocar no papel e dizer, olha só, eu tenho essa opção, essa, qual que é a consequência de uma e de outra, para a gente conseguir avaliar e tomar as decisões também com base na nossa racionalidade, nesse ponto de lógica e de várias possibilidades, porque se existe algo que esse intensificador emocional faz, é fazer a gente achar que não tem saída, que a única forma da gente resolver é aquela e tal, e é contra nós e tudo. Então, a gente pode se apegar também um pouco a esse aspecto aí de Marte, que é corregente de Escorpião, né? De Marte e Mercúrio, e sendo que Marte está em Gêmeos e Mercúrio é o regente de Gêmeos, a gente pode se apegar a isso aí como uma possibilidade de encontrar vias de solução, encontrar várias possibilidades, não apenas uma. Então isso traz um pouco de refresco aí nesse momento, para a gente conseguir decidir também com base na lógica e na racionalidade. E aí, no finalzinho de outubro, no dia 28, Júpiter, que está em movimento retrógrado, ele deixa o signo de Áries e volta para o finalzinho do signo de Peixes. E no dia 29, Mercúrio sai do signo de Libra e entra no signo de Escorpião, somando forças aí nessa energia de intensidade emocional e de estratégias emocionais também. Então, a gente tem a lua crescente no dia 1º de novembro, com a conjunção de Mercúrio, Sol e Vênus, ali no signo de Escorpião, fazendo a quadratura com a lua que está no signo de Aquário, e que já se aproxima ali da conjunção com Saturno, que está em Aquário, ativando a quadratura que a gente falou lá no início, entre Saturno e Urano. Então, esse momento da lua crescente, que é quando a gente entra no mês de novembro, é na verdade aí uma semaninha que a gente vai ter de preparação para o momento da lua cheia, que é o clímax, né, desse período todo. Então a gente tem o convite da lua crescente para que a gente se prepare, se fortaleça, né, num sentido das nossas emoções, da nossa estrutura emocional, para a gente conseguir fazer um melhor proveito do momento da lua cheia. E a lua crescente já é uma fase em que a gente entende, né, que toda a energia mobilizada na lua nova, ela vem crescendo para a lua crescente, então tem que estar bem atento aí para todas essas questões que envolvem esse emocional mais profundo e permitir que esse sentir profundo faça parte das suas próprias transformações, né? Ativando a quadratura de Saturno com Urano, que traz aquilo que precisa ser quebrado para que algo novo apareça, para inovar, né? Para trazer esse novo tempo, essa conexão com um novo que precisa vir. Toda lua crescente é um momento mesmo de expansão. Então, a gente sente tudo aquilo, né, que a gente mobilizou lá na lua nova, como a Leia falou, tudo aquilo que foi mobilizado lá, a gente sente que aquilo ganha vida, ganha expressão, e é o momento em que esse crescimento e essa expansão sai um pouco do nosso controle, porque a gente já deu o impulso, ele já ganhou vida e já está acontecendo. Então é comum, nesse momento de lua crescente, a gente se sentir um pouco perturbado por esse movimento que sai das nossas mãos, porque ele já ganhou direção e as coisas já estão acontecendo, né? Um pouco fora daí do nosso controle, da nossa rédea. Então, como essa lua crescente aí é uma preparação para uma lua cheia, em que também vai acontecer um eclipse parcial, uma lua cheia em que esse aspecto de quadratura de Saturno-Urano vai ser bastante ativado. Qual é o convite? Qual é a possibilidade que a gente tem aí logo que entra o mês de novembro? É buscar dentro de si recursos de estrutura emocional, buscar dentro de si aqueles recursos que te trazem internamente um lugar seguro,
que você entende que dentro de você, se tudo ruir por fora, dentro de você tem um ponto de sustentação. Então, esse momento da lua crescente é um momento de tomada de consciência de qual é esse ponto de sustentação que mantém você sendo quem você é, mesmo que tudo por fora se acabe, mesmo que tudo por fora aconteça diferente daquilo que você está esperando. Então, entrou o mês de novembro, atenção para as questões emocionais, atenção para as suas inseguranças, para qualquer tipo de oscilação emocional que você esteja tendo. Busca esse eixo e busca trabalhar diariamente esse eixo que vai te trazer uma estrutura para passar por dificuldades. Não que necessariamente essas dificuldades emocionais vão acontecer, isso depende muito de onde esse eclipse cai no mapa de cada um e tal, mas coletivamente nós estamos num momento em que precisamos dessa estrutura. Então vamos fazer isso, porque se não tivermos nós um problema de difícil solução emocional, pode ser que pessoas ao nosso lado precisem da nossa ajuda, precisem do nosso apoio, precisem da nossa cumplicidade. Então, quanto mais nós trabalharmos essa estrutura, melhor nós nos preparamos para esse momento aí em que a quadratura de Saturno-Urano vai ser aspectada pelo ciclo lunar. E aí, no dia 8 de novembro, nós temos a lua cheia com Mercúrio em conjunção com o Sol, em conjunção com a Vênus, fazendo essa oposição à Lua, que está no signo de Touro, em conjunção com Urano, né? Então, nesse ápice de ativação aí de Urano, e aí, tanto a Lua quanto o Sol fazendo uma quadratura com Saturno, que está lá em Aquário. É bom lembrar que a gente falou sobre esse momento lá atrás, em abril, maio, né? Quando o Sol estava passando pelo signo de Touro. Daquela época a gente já deu ênfase para esse momento agora, como sendo um momento muito especial de clímax dessa solução que vai acontecer na nossa vida a partir de todas essas transformações. Então, é uma lua cheia para a gente celebrar, é uma lua cheia para a gente abraçar, é uma lua cheia para a gente entender a grande transformação que a gente está fazendo na nossa vida e que a partir de agora passa a ter um sentido maior, porque nos traz realmente qual é a direção que a gente está dando para todas essas transformações. Então é uma lua cheia para a gente conseguir tomar consciência e posse do processo de transformação que a gente está passando internamente, externamente e como sociedade. E é uma lua cheia com o eclipse lunar, né? Então, enquanto na lua nova o Sol, que teve a sua luz tapada, né? Teve a sua luz diminuída, aqui no eclipse lunar é a Lua, né? Que é a representante das nossas emoções, que tem essa luminosidade diminuída. Então, traz esse ponto de um emocional que descansa um pouco, apesar da intensidade de Escorpião. E aí, esse Sol em Escorpião consegue focar mais em qual é a transformação que está acontecendo ali, ao invés de se deixar envolver pelo emocional que explode, né? E que traz esse ponto de tendência a um pessimismo, a uma negatividade, porque vamos lembrar que eles estão fazendo quadratura com Saturno, né? Saturno muitas vezes traz isso, ele traz o negativo no sentido de fazer a gente olhar a realidade com olhos muito sérios, muito sóbrios, e às vezes faz com que a gente se sinta um pouco sem saída e puxa vida, não tem saída, vai ser ruim, vai dar errado. Então a gente entra às vezes num vórtice de negatividade que não ajuda no processo. E como a gente ainda está sob aquela quadratura também de Marte com Netuno, Marte que é corregente de Escorpião, então está sendo muito importante nesse momento, né? Está sendo o dispositor do Sol, da Vênus, de Mercúrio. A gente tem que ficar atento porque essa quadratura entre Marte e Netuno
leva a gente para um lado para a gente agir como vítima muito facilmente. A gente entra no vórtice da negatividade e entra no papel da vítima. E se você cai nessa armadilha e entra no papel da vítima, você não consegue pegar nas mãos, tomar posse, se apropriar desse processo de transformação que a própria lua cheia está sugerindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com esse vórtice de negatividade e com esse papel de vítima. Porque, claro, coisas acontecem e que não nos favorecem, isso é fato, mas isso não significa que somos pessoas perseguidas pela vida, que somos pessoas prejudicadas pela vida, que outras têm sorte e a gente tem azar. Se a gente cai nessa armadilha aí, a gente não consegue se levantar e usar adequadamente a estrutura emocional que a gente está construindo para conseguir superar essas situações, né? Esses desafios. Então, essa lua cheia vai ter esse pequeno eclipse aí, que não vai ser visível no Brasil, mas que nos convoca para termos esse olhar de protagonismo. É um cuidado, uma preservação com o nosso emocional e uma tomada de protagonismo no próprio processo de transformação. E nesse momento da lua cheia, a Vênus já passou pelo Sol, né? Então ela já está na sua fase que é vespertina. Apesar de não estar visível ainda, porque está muito próxima do Sol, ela já traz esse tom de maturidade maior, né? Então, de um emocional mais amadurecido, um emocional que traz a conexão com a profundidade. Então, usar isso também, esse momento em que você, a partir desse lugar das suas próprias riquezas internas, você consegue trazer isso para a vida de forma madura, né? De uma forma que você consegue tratar as coisas com uma maturidade maior, né? Com uma seriedade nessa quadratura com Saturno. Então, esse tom de maturidade, ele também está presente aí chamando, né? Ele também está sendo necessário nesse momento. É só o cuidado para não cair, né, no ponto de pessimismo, como a Ana Lu trouxe. E a gente pode ter esse momento da lua cheia também como um momento de libertação, porque Urano está conjunto com a Lua ali em Touro, né, participando ativamente dessa configuração. Então, apesar da quadratura com Saturno, né, que torna as coisas um pouco mais tensas, a verdade é que Urano ali nesse ponto traz muito esse desejo de libertação e nos inspira nesse sentido. Olha, não seja vítima, não deixa o barco navegar para onde ele quiser e você está ali, não deixa outras pessoas levarem você para uma determinada decisão sem você ter refletido e decidido com seu próprio discernimento. Por quê? Porque é um momento muito especial. Então, para onde vai esse barco? Quer dizer, se ele é um barco de libertação, qual é a libertação que você precisa fazer nesse momento? Qual é a libertação que você pode fazer nesse momento? Quais são as amarras que você pode cortar nesse momento e deixar para trás? Ainda que seja, que seja um momento de tensão, que seja algo difícil, mas que venha para trazer um momento de mudança real e libertação. Quer dizer, que seja um momento em que você possa respirar melhor, que você possa abrir suas asas, que você tenha essa possibilidade de ser quem você é e de colocar as suas riquezas em que você está em contato nesse momento, colocar essas riquezas para a vida de uma forma mais autêntica, né? E sem tanta opressão. Então, aproveita a lua cheia para identificar esses pontos, identificar qual libertação você está precisando ter nesse momento da sua vida, para que você seja o timoneiro desse barco, para que você consiga promover essas mudanças no sentido daquilo que você entende que é necessário nesse momento. E tem uma frase interessante que é de não ter medo da vida,
né? Nesse ponto que às vezes a vida traz um desafio, mas que não é para você ter medo de viver, né? Não é para você ter medo da vida, é para ir em frente, né? Entrar em contato com essa sua essência e seguir. Então, não ter medo da vida nesse momento da lua cheia é algo que faz sentido, assim, se permitir viver as coisas com uma entrega maior. E o que vai fazer toda a diferença de tom nesse momento da lua cheia é Saturno aí, que está fazendo uma quadratura com o eixo Sol-Lua e que vai te perguntar se você vai ser vítima do processo ou se você vai se responsabilizar pelo processo, porque Saturno é responsabilidade. Responsabilidade não é uma coisa fácil, mas é o que traz autonomia de decisão, é o que faz com que você assuma as consequências da decisão que você está tomando. Se você está indo na onda de outra pessoa ou se você está simplesmente se sentindo vítima da situação e você não faz nada com isso, lá na frente você vai pagar a conta do mesmo jeito, só que você vai pagar uma conta que não foi você que decidiu fazer. Você se deixou levar. Então, esse é o fiel da balança nessa lua cheia. É você realmente se apropriar da mudança que está acontecendo na sua vida e ter a responsabilidade pelo rumo que você vai dar para os acontecimentos. E aí, no dia 16 de novembro, a gente tem a lua minguante, e nesse mesmo dia, Vênus passa do signo de Escorpião para o signo de Sagitário, né? Então, a gente tem aí a lua minguante com o Sol ainda em conjunção com o Mercúrio, no finalzinho de Escorpião, e a Vênus no inicinho aí do signo de Sagitário. Toda lua minguante é um momento da gente fazer um balanço, né, de tudo que aconteceu durante o ciclo. Então, com aquela lua cheia tão forte, uma lua nova também tão provocativa, quer dizer, nesse um ciclo de tanta transformação e de tanta intensidade emocional, quando chega o momento da lua minguante, é quando essa intensidade emocional tende a reduzir, ela diminui, a gente desinfla, né, emocionalmente para conseguir olhar os acontecimentos, fazer esse balanço do que deu certo, do que não deu certo. Então, quando chega aí esse meados de novembro, que vai chegando essa lua minguante, a gente vai tendo a possibilidade de olhar para os fatos de uma forma menos inflada emocionalmente, a gente consegue ter uma noção mais exata do furacão e do que ele deixou para trás, né? Então, se você tomou ali na lua cheia, você tomou as rédeas, decidiu tomar as rédeas dessas mudanças, você nesse momento da lua minguante já vai conseguir ter um pouco mais de consciência dos resultados da posição que você tomou, né? Então é um momento bastante especial para a gente conseguir finalizar esse ciclo todo, esse ciclo lunar, com mais confiança e segurança na nossa própria ação, nas nossas decisões, naquilo que a gente decidiu jogar fora, naquilo que a gente decidiu abraçar e investir. E é um momento de trabalhar mesmo essa autoconfiança, né? Porque a lua em Leão, ela traz esse ponto de valorização daquilo que você tem de especial e valorização da sua essência, e o Sol em Escorpião traz esse ponto de conexão com essa essência, né? E dessa conexão integral com aquilo que é o seu mais íntimo, né? E por isso a gente fala em essência. Então, tem esse ponto de você trabalhar essa autoconfiança de uma forma que aquilo que você sente e aquilo que você acredita, eles consigam combinar aí, trazendo esse ponto de reforço para a autoconfiança. E nós temos dois aspectos também que são muito importantes aí nesse momento de lua minguante. A Vênus entrando em Sagitário favorece a que a gente consiga olhar o futuro com um pouco mais de otimismo. Quando ela entra em Sagitário, ela nos faz ter esse desejo maior de que as coisas deem certo, né? E o outro aspecto também é que Marte, que está ali em movimento retrógrado em Gêmeos,
faz um trígono, volta para esse trígono que já fez, né, há algum tempo, com Saturno em Aquário. Então, o trígono de Marte com Saturno, que vai aumentar daqui para diante, já começa a trazer para a gente um pouco mais de autoconfiança nas decisões, né? No nosso discernimento, naquilo que a gente está escolhendo fazer e realmente dar esse passo com mais segurança. Então, existem vários pontos aí nessa lua minguante que favorecem a que a gente realmente saia de qualquer ponto de insegurança ou de medo em relação às decisões que a gente está tomando e que a gente consiga ter um pouco mais de consciência do processo todo de mudança, de tudo que envolve, né, esse processo de mudança, e a gente com esse contato um pouco maior com o nosso senso de alto valor. E aí, no dia 22 de novembro, o Sol deixa o signo de Escorpião, passando aí para o signo de Sagitário, sendo que ele ainda vai estar, né, fazendo uma conjunção com Vênus e Mercúrio, sendo que Vênus e Mercúrio vão estar numa conjunção exata no grau 8 de Sagitário. Então, nesse momento aí em que o Sol se despede de Escorpião, ele deixa realmente um legado, é um momento de lua negra, né? Perto já da próxima lua nova. O momento de lua negra, a lua também já não aparece no céu, é um momento de reflexão, é um momento de limpeza, de deixar para trás as coisas, os resquícios que ficaram do outro ciclo. Então, o Sol passando para Sagitário passa aí esse legado de, tá bom, fizemos tudo isso, e agora, o que a gente vai fazer com essa realidade que nós decidimos criar, quer dizer, com tudo isso que sobrou desse processo realmente de limpeza do Sol no signo de Escorpião. Então, Sagitário aí agora vai ter esse papel de dizer o que vamos fazer com isso. É esse momento de tomar o ar, né, inspirar para dar início a esse novo momento. E esse momento aí de passagem do Sol de Escorpião para Sagitário, ele traz dois aspectos muito importantes, porque o Sol, exatamente nesse finzinho aí de Escorpião, vai estar fazendo sextil com Plutão em Capricórnio, que é um aspecto favorável, e também fazendo um trígono com Júpiter, que é o regente de Sagitário, que está ali no finalzinho de Peixes. Então, essa passagem aí, né, nesse momento, a partir aí do dia 20 de novembro até o dia 22, que o Sol faz essa passagem, ele vem com um aspecto de otimismo e inspiração muito, muito positivos, assim, né? Uma possibilidade de realmente enxergar adiante, de aceitação, de inspiração no sentido de coisas boas, de coisas novas, de possibilidades. Então, e de que essa possibilidade de transformação é a que a gente está se propondo, nos abra um mundo melhor. Então, é um momento muito especial em que a gente o Sol já entra em Sagitário, inspirado, né? Já entra em Sagitário, já com um olhar mais amplo, uma visão mais ampla daquilo que pode ser o futuro que vai ser construído depois de toda essa transformação.